Bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez, mais uma semana juntamente com vocês. Estamos aqui para estar estudando, mais um assunto da Escola Bíblica Dominical para Todos. Como vocês já conhecem, sempre falo a mesma coisa, mas vocês já me conhecem, então para ficar fácil, da gente nos apresentar. Então eu sou o professor Ricardo, juntamente com a professora Valdilene. Professor, por favor. A paz do Senhor para todos. Nós vamos falar a respeito do que hoje, professor? Israel no plano da redenção. Então hoje nós vamos estar tratando de um assunto a respeito de Israel, sobre o plano da salvação, sobre o plano da redenção, para Israel. Então, um assunto interessante que nós, vamos dizer assim, que nós somos frutos, frutos de dessa, vamos dizer assim, dessa não aceitação, do povo de Israel aí. Então nós, como Israel não aceitou a salvação que veio direcionada por Jesus, nós, como, vamos dizer assim, que não fazíamos parte aí desse primeiro plano, primeiro plano de salvação aí, mas aí nós fomos colocados através vamos dizer assim, da negação de Israel, nós fomos enxertados nesse plano. Agora, nós temos que entender uma coisa, que nós vamos entrar aqui, professora, na lição, mas nós temos que entender um ponto principal. Não se trata, o tema não se trata a respeito de que nós não seríamos salvos se Israel não aceitasse ou aceitasse. Não é isso. A salvação, ela veio através dos judeus. O plano de salvação veio através dos judeus. Mas a salvação, ela já foi planejada desde o princípio a todos. Então todos nós, todos os seres humanos, tanto judeus, gregos, romanos, aí depois foi as outras nações, aí até chegar em nós aqui brasileiros, nós fazemos parte do primeiro plano da salvação. A salvação, ela é para todos, mas esse plano de trazer à tona aí a salvação, ela veio através dos judeus. Por quê? Por causa que Jesus nasceu lá em Jerusalém, lá no meio deles. Então esse é o privilégio dos judeus, de ter recebido Jesus lá. Pode ir a introdução, hein, professor Renato? Textual. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Verdade prática. A eleição da graça é formada no presente por gentios e judeus, nascidos de novo, bem como no futuro pela conversão da nação de Israel. Olha só, professora, que interessante essa verdade prática aqui. É um pensamento, ela fala assim, a eleição da graça é formada no presente por gentios e judeus. Ele fala assim que a eleição da graça é formada no presente por gentios e judeus. Vamos dizer assim que nesse ponto não não está numa ordem cronológica correta. Por quê? Porque olha só que interessante. A eleição da graça é formada primeiro de judeus e depois de gentios. Por quê? Porque Paulo era judeu. Os apóstolos eram judeus. Jesus era judeu. Ele nasceu lá em Jerusalém. Ele era judeu. Então Jesus morreu e ressuscitou, mas ele nasceu lá, nasceu naquele lugar. Então a salvação, todos os judeus aceitaram? Não, todos não, mas alguns, aceitaram. Então nós recebemos a salvação através de Paulo, que era judeu, conhecimento, no caso, conhecimento da salvação através de Paulo, que era judeu. Nós reconhecemos a salvação através de Pedro, que também era judeu, e assim por diante. Lógico, teve alguns, que no caso de Lucas, que era gentil, Marcos, que também era, entendeu? Então, mas vamos dizer assim, que a salvação, ela foi apresentada a nós
por judeus que aceitaram a salvação. Então, a graça ela foi formada primeiro pelos gentios? Não, ela foi formada primeiro pelos judeus e após gentios que aceitaram de bom grado. Pode continuar. Leitura bíblica em classe. Se encontra em Romanos 9, do 1 ao 5, 10, do 1 ao 8, 11, do 1 ao 5. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, a qual é sobre todos. Deus bendito, bendito eternamente. Amém. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel, é para sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tenho zelo de Deus, mas não com o entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque a fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça, que é pela fé, diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Digo, pois, porventura rejeitou Deus a seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo: sendo Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Maravilha, né? Professora, é interessante, né? Interessante frisar aqui que Paulo ele fala a respeito dessa, vamos dizer assim, né? Dessa redenção ou dessa não aceitação do povo de Israel aqui. Desde do capítulo 9, se você for ver, né? Ler todo o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11, que é os 3 capítulos aqui em foco, você vai ver que Paulo, nesses 3 capítulos, ele se preocupa nesses 3 capítulos em frisar, né, em falar atentamente aos judeus, né? Lógico, ele já vem falando do 7, o 8, né? Do 6, 7, o 8, ele vem falando sobre os judeus. Só que aqui, a respeito da salvação, ele está falando aqui de uma negação. Por quê? Porque os judeus eles negavam a salvação através de Jesus. Por quê? Porque eles não aceitaram Jesus, né, como Salvador. Aí está escrito lá em Isaías, no capítulo 53, aí ele fala assim, ó, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então olha só que interessante, lá já em Isaías já estava profetizado, quem deu crédito à nossa pregação? Aí você vai ver aqui que a preocupação de Paulo aqui é
é tão maravilhosa com o Evangelho. Por quê? Porque ele fala, ele vai tratar aqui a respeito, ele está indignado, Paulo está indignado. Por quê? Porque Jesus, ele passou, né, vamos dizer aí, um certo tempo do seu ministério pregando, vamos dizer assim, os 3 anos, né, 3 anos e poucos, pregando diretamente a salvação aos judeus e fazendo milagres e maravilhas para eles. Mesmo assim, eles não acreditaram. Eles tinham tudo, né? Eles tinham todos os meios para acreditar que a salvação veio através daquele homem, né? Daquele judeu que entregou a vida por eles. Só que eles, vamos dizer assim, né, deixaram que a carne falasse mais do que o próprio Espírito e não aceitaram o Salvador. Então, aí Paulo está indignado, né? Então ele dá a abertura aqui desse capítulo de uma forma, em Cristo digo a verdade. Olha só que coisa interessante, olha só o que Paulo está dizendo aqui. Ele fala de uma forma que eles estavam colocando em xeque, né, aquilo que ele estava falando. Então olha só, em Cristo, ele é minha testemunha que eu digo a verdade, né? Não minto, dando-me testemunha a minha consciência daquilo que eu tenho em mente, daquilo que eu sei no Espírito Santo. Então quer dizer, aquilo que me é dado ou que me é revelado pelo Espírito Santo. Então Paulo, ele está aqui nesse contexto aqui, ele está tão indignado com que o povo de Israel, né, receberam ali, tiveram ali o privilégio ali de estar ali com aquele Salvador, e eles não aceitaram, e eles não deram ouvido. Então, vamos dizer assim, né, o desespero de Paulo era a respeito disso. Por que vocês não aceitaram? Né? Por que vocês não aceitaram, sendo que ele fez tanta coisa, ele mostrou tanta coisa para vocês, e mesmo assim vocês o mataram, o condenaram? Continua, professor, para nós. E Jesus, ele fala, né, em uma passagem que ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Com certeza, ele veio para os seus e os seus não o aceitaram. Mas aí o que acontece? Aí ele deu o poder para nós, né, de ser feito filhos de Deus. Então nós recebemos aí o poder agora de ser feitos filhos de Deus. Continua, professor. Introdução. Paulo discorreu a respeito da doutrina da salvação nos capítulos 1 ao 8 da Epístola aos Romanos. Veremos nessa lição que nos capítulos 9, 10 e 11 ele abre um parêntese para tratar a respeito da sorte de Israel no plano de salvação. Aprendemos com estes capítulos que Deus tem um plano especial para com o povo de Israel e que a rejeição deles é apenas temporária, até se cumprir a plenitude dos gentios, quando todo Israel será salvo. Realmente, a rejeição é temporária? Olha, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, no ponto que se você for entender aqui nesse ponto, o que ele está querendo dizer, que a salvação, que a rejeição deles é temporária, no ponto que depois que Israel, eles só vão reconhecer, segundo a Bíblia nos fala em Apocalipse, que Israel, eles só vão reconhecer o Salvador quando eles virem o Salvador vindo nas nuvens. Quando eles veem que o Salvador quando aquele que eles esperavam. Então essa aceitação de Israel aqui, ela não é no primeiro ponto, ela não é agora. Por quê? Porque a plenitude da salvação aos gentios, ela está, vamos dizer assim, ela está em vigor ainda. Só que isso tira a salvação aos judeus? Não. Isso não tira a salvação dos judeus. A salvação agora é só para os gentios? Não. A salvação é para todos. Por quê? Porque você vai ver que lá em João ele vai falar a respeito do quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos, não para os gentios, ou não somente para os judeus. Então, vamos dizer assim, você verbalizar uma coisa dessa que os gentios, eles têm hoje, o mérito da salvação hoje é para os gentios, e depois, quando os judeus aceitarem, o mérito da salvação é para eles, é uma falácia.
vamos dizer assim, é uma interpretação equívoca, né, do textos bíblicos, sabendo que a salvação ela foi lançada a todos. Jesus ele veio a todos. Olha só que coisa interessante, professora. Lá em Gênesis, você vai ver que Deus, quando ele criou o ser humano ali, ele criou, vamos dizer assim, ele criou homem e mulher, macho e fêmea. Ele não criou uma nação, ele não criou um povo. Ele criou um homem e uma mulher. E desse casal veio, vamos dizer assim, veio nascendo, veio veio surgindo nações. Então, através desse casal, veio surgindo nações. Então, aí dentro desse ponto, você vai ver que Deus ele vai, já desde o princípio, já projetando a salvação, porque o homem pecou, né? O homem pecou lá. Só que a salvação, ela já vem sendo, desde lá do princípio, já vem sendo projetada para a salvação de todos. Só que a única coisa que nós vamos entrar daqui a pouco aqui é a respeito dos privilégios que o povo de Israel teve de ser o povo escolhido, né? Ser o povo escolhido para receber o Filho que traria a salvação, o Filho de Deus que traria a salvação, não para ser salvo. Não é que eles foram escolhidos para ser salvo e nós como gentios ficamos aí com a sobra. Não é isso. Não é isso que a Bíblia diz. Para quem consegue ler ela de uma forma sistemática e vai compreender que Jesus, o plano de Deus, né, de Jesus morrer por nós, é para todos. Então a salvação é para todos. Então que Israel, a rejeição deles é apenas temporária, vamos dizer assim, ela vai se acabar, essa rejeição, quando eles verdadeiramente ver. Só que nessa, professora, muitas pessoas, muitos judeus já se perderam. E também eu creio que muitos alcançarão a salvação. Continua. A eleição de Israel dentro do plano de redenção. O anseio de Paulo e a incredulidade de Israel. Aqui ele deixa bem claro, né, a estima que possuía por seus compatriotas. Ele abre também o seu coração para expressar seus sentimentos em relação ao seu povo, que está em Romanos 9, 1-5. Esse desejo de Paulo se incentifica quando ele lembra os crentes romanos de que aos judeus foi dado a adoção e a glória, os pactos da lei, o culto e as promessas. Mas, mesmo assim, eles não aceitam. Olha, vamos dizer assim, né? Ele fala, o apóstolo Paulo, você vai ver voltando aqui no versículo 2, voltando aqui nesse versículo, ele vai falar a respeito. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Isso mostra o sofrimento, aquilo que Paulo estava sentindo a respeito da rejeição. Então Paulo, ele sentia no seu próprio coração, no seu próprio corpo, né, a rejeição do povo. Assim como Jesus sofreu a rejeição, assim como Jesus ele foi crucificado por amor a todos, e ninguém, vamos dizer assim, né, e ninguém o aceitou naquele momento ali, né, reconheceu ali que ele era o Filho de Deus. Da mesma forma Paulo estava sentindo. Mas Paulo, não estou comparando Paulo com Jesus ou Jesus com Paulo, estou falando aqui no sentimento que Paulo sentiu de ver o povo de Israel rejeitando a pregação do Evangelho. Então Paulo foi chamado, né, foi tirado ali do meio dos fariseus e foi introduzido agora nessa graça para estar pregando aos gentios, né? Só que a preocupação de Paulo a chamada de Paulo era com os gentios, mas o amor que Paulo tinha era pelos judeus. Então Paulo foi chamado para pregar para os gentios pelo próprio Jesus, mas, vamos dizer assim, o amor que Paulo tinha era pela sua pátria. Então Paulo não queria somente a salvação para os gentios. Paulo não queria somente que os gentios se salvassem. Não, Paulo se preocupava com a sua própria casa,
né? Porque a Bíblia mesmo fala que não, vamos dizer assim, não cuidar dos seus é pior do que infiel e negou a fé. Então Paulo ele tinha medo de negar a fé. Por quê? Porque ele queria que os seus irmãos compatriotas recebessem a salvação também. E eles rejeitaram pela segunda vez. E é triste de realmente ver toda a história, Deus ter se mostrado presente na vida desse povo, e esse povo com um coração tão duro. É verdade. Vamos dizer, né? Vamos dizer assim, dos privilégios, né? Dos privilégios aqui que a gente vai ver, no caso aqui, né? Que eles receberam, ele vai falar aqui, que são israelitas. Então, esse privilégio de ser israelita, vamos dizer, esse orgulho, né, que eles tinham de ser israelita, né, de ser povo de Israel, fazia com que eles se sentissem como que se eles fossem melhores. A Deus deu o privilégio deles serem povo de Israel, deles serem escolhido. Deu, só que eles não eram melhor do que os outros. Aí ele vai falar dos quais é a adoção de filhos que foram, né, vamos dizer, adotado para ser o povo que viria o Cristo. Então eles foram adotados como filhos. Por quê? Por que isso? Por que adoção de filho? Paulo ele estava se preocupando com aquilo que estava escrito lá em Gênesis. Por quê? Porque Deus ele criou, até então nós éramos criatura. Fomos criados por Deus e éramos criatura. Só que agora Deus chama essas criaturas agora como filho. Então quer dizer, Deus adota essa criatura que ele criou, que ele formou com as suas próprias mãos, ele agora chama de filho. Ele adota como filho. Então aí você vai ver que eles foram o primeiro a ser adotado como filho. E a glória, por quê? Porque a glória foi revelada a eles. Eles tiveram também esse privilégio de receber, de ver a glória. Moisés, ele tinha o prazer de entrar no Santo dos Santos e Deus revelar a sua glória para ele. E você vê que quando ele saía de lá de dentro, professora, o seu rosto brilhava. Né? O seu rosto brilhava, por quê? Porque a glória de Deus, vamos dizer assim, estava fixada no rosto dele. Então a glória de Deus estava fixada no rosto de Moisés. Olha só que maravilha. Então, professor, mas a adoção, no caso, não seria só para os gentios? Não, vamos dizer assim, olha só que interessante, para a gente conseguir compreender essa adoção aqui. Deus cria o homem. Né? Deus criou o homem com as suas próprias mãos. Então nós somos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus. Só que como que agora nós se torna filho de Deus? O que Jesus falou? Eu vim para os meus e os meus não me aceitaram, não me quiseram. Mas todos aqueles que me aceitaram foram feitos filhos de Deus. Por que filhos de Deus? Porque Jesus ele morreu por nós e ressuscitou. Então, quando Jesus morre e ressuscita, é como que se nós também morremos e ressuscitamos com Ele, é como que se nós tivéssemos sido gerados agora por Ele. Então, por isso que agora nós recebemos o privilégio agora, né? Esse privilégio que não é mérito, tá? Esse privilégio de ser chamados agora filhos de Deus. Por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou. E nós morremos e ressuscitamos. Então era como que se Jesus agora nos gerasse. Nós não mais somos criaturas. Não somos mais pessoas formadas. Mas agora nós somos gerados na morte e ressurreição de Cristo. Então isso é maravilhoso. É lindo saber isso. Continua. Os eleitos e as promessas de Deus. Você poderia explicar um pouco sobre esses eleitos e as promessas de Deus? Olha, vamos dizer assim, né? Essa eleição, ela se dá ali quando Deus chama Abraão, né? Quando Deus chama Abraão ali no Gênesis, você vai ver que Deus ele chamou Abraão do meio, que Abraão ele era gentil. Olha só que interessante. Abraão ele era o gentil, ele era considerado em Hebreus, fala que Abraão era o gentil. Então ele foi tirado ali do meio de um povo, então ele foi
eleito, ele foi escolhido ali, ele foi tirado ali e agora Deus começa a agir na vida dele com as promessas. Então essa eleição, né, essa eleição traz a pessoa, separa a pessoa para um projeto, para um plano. Então Deus elegeu e trouxe agora para um plano. Então aí você vai ver que Paulo ele fala, né, a respeito dessa eleição. Paulo fala a respeito de que o povo foi eleito, né? Mas aí existe também o termo da predestinação. Mas não vamos entrar agora, vamos dar continuidade para nós poder, né, entrarmos aqui daqui a pouco. As posições, né, sobre esse assunto de eleitos, né, ela tem muitos temas e muitos assuntos sobre isso. E fala assim da determinismo e livre escolha. Todavia, Paulo não está se referindo à eleição individual, mas coletiva. É o que ele... Você vai ver isso daqui, nós vamos ver isso daqui lá em Malaquias, né? Isso, Malaquias, quando ele fala a respeito de Esaú e Jacó. Olha só que interessante. Você vai ver, fazendo aqui um apanhado aqui do texto, você vai ver que primeiro Deus chama quem que Deus primeiro elege, quem que Deus primeiro escolhe. Eleição é nada mais e nada menos do que você escolher alguém, né? Você pegar uma pessoa para representar. Então é eleito, você foi eleito, você foi chamado para representar. Então Abraão agora ele é chamado para representar uma nação que seria a nação de Israel. Só que essa nação ela não se daria em Abraão, ela foi se dar, Deus chama a Abraão, né, tira ele do meio ali, como a gente acabou de falar, aí da sua filiação nasce 2. Aí você vai ver que de Abraão nasce 2 filhos e um deles é o da promessa, né? Um deles é o da promessa e Ismael é o da escrava, né? Tanto que tem até Paulo fala a respeito disso, faz até ali um apanhado ali desse texto, faz e fala a respeito disso, como é que fala? Ele fala uma alegoria, isso, uma alegoria. Ele fala uma alegoria, ele faz uma alegoria dos dois, do filho da escrava e do filho da livre. Aí ele pega o filho da promessa, que era Isaac, né? Ele pega o Ismael e Isaac e vê que a promessa ela se cumpre, sendo que Ismael ele era o primeiro filho. Mesmo que, mas Abraão ele pegou da escrava, ele teve a escrava como mulher, mas era filho. Mesmo sendo da escrava, era filho. Só que o plano de Deus não era para a escrava. O que Deus tinha, a promessa não era com a escrava. Aquilo foi uma consequência, ou uma inconsequência da própria esposa de Abraão. Aí ele pega e dá continuidade nisso. Só que Deus, vamos dizer assim, Deus aprovou? Não, Deus nunca aprovou o erro. Só que Deus permite que isso aconteça. Depois você vai ver que aí vem o filho agora que foi prometido, né? Esse filho prometido, esse Isaac que era a promessa, nasceu. Então aí você vai ver que Deus começa agora a trabalhar na vida do segundo. Então olha só, Deus sempre escolhendo, Deus nunca fez, vamos dizer assim, né? Deus pegar e fazer um plano e dar sequência nisso. Não, Deus sempre quebrou esse paradigma que nós pensávamos, que a gente imaginava que não é isso. Não, Deus nunca fez isso. Deus sempre foi quebrando os paradigmas. Aquilo que você achava que era, não é. É o outro. Vai ser esse? Não é esse, é o outro. É o maior? Não é o maior, é o menor. Você vai ver que isso acontece. Aí nasce os dois filhos de Isaac, Jacó e Esaú, Esaú e Jacó. Esaú, primogênito, Jacó, o segundo filho. Na cultura deles, quem seria? Esaú. Só que Deus muda totalmente a história e escolhe agora Jacó, né? Que alguns falam enganador. Você vai ver que aí desse Jacó, Deus chama agora Israel. Então dele, Deus chama Israel.
Aí se você vai decorrendo o texto também, você vai ver que de Israel nasce os 12, né? Nasce os 12. E Deus tira desses 12 um. Deus escolhe desses 12 um, que iria vir desse um viria o Salvador, né? Dessa tribo agora nasceria o Salvador, que era de Judá. Então você vai ver que Deus sempre vai, né, vai fazendo, surpreendendo o pensamento humano. Continua, professor. A eleição, justiça e soberania de Deus. Nos versículos 14 a 29 do mesmo capítulo 9, Paulo responde às indagações sobre a justiça de Deus e sua soberania. Deus não poderia ser acusado de ter sido injusto com Israel, por eles se acharem no estado em que se encontravam. Paulo toma Faraó para exemplificar sua argumentação. Da mesma forma, Israel foi endurecido porque não aceitou a justificação que lhe foi dada através de Jesus Cristo. Interessante, professora. Vamos dizer assim, né? Ele usa também. Paulo ele usa. Isso, Paulo ele usa aqui, só que a gente vai. Que ele não dá continuidade, né, aqui no texto. Mas se você ler todo o capítulo, todo o capítulo 10, né? Todo o capítulo 10 você vai ver, né, a história completa que ele vai falar aqui. Se nós puder ler, se puder abrir aí Romanos, para a gente ler todo o capítulo, mas, né, para conseguir compreender. Mas ele usa também essa, vamos dizer assim, ele pega esse exemplo também de Faraó, né, para dizer que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele... Sim. O povo de Israel também. O povo de Israel. Olha só que interessante. Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó. E o Faraó não permitiu que o povo saísse. Aí você faz essa pergunta. Aí eu volto uma pergunta. Fala assim, mas Deus endureceu o coração para que o povo não saísse? Ou Deus amoleceu o coração de Faraó para que o povo saísse? Aí fica meio complicado de entender. Viu? Mas Deus não era para amolecer o coração, não quebrantar o coração de Faraó para que o povo de Israel saísse do Egito? Aí talvez o povo não desse crédito, que seria muito fácil. Essa é a questão, professora. Porque se você vai ver que mais para frente, lá no Êxodo, quando chega diante do Mar Vermelho, olha só que fazia pouco tempo que o povo tinha saído. Vamos dizer, não fazia quase nada. Deus tinha feito coisas maravilhosas ali antes dele sair do Egito, né? E chega no meio do deserto, aí dá de encontro com o Mar Vermelho agora, né? Dá de encontro com o Mar Vermelho, aí o povo fala o quê? Que queria voltar para trás. Por que você tirou a gente do Egito para morrer aqui? E agora, o que nós vamos fazer diante desse mar? Porque veio a dificuldade, eles tiveram medo e a melhor forma seria até voltar e ainda indagar. Por Com quê? certeza. Aí você vai ver a questão. Se Deus não tivesse endurecido o coração do faraó, o povo não teria saído. O povo não teria saído. Já na primeira questão, o povo já tinha voltado. Né? Então por isso que Deus endurece o coração de Faraó, para que os planos de Deus dessem continuidade, para que as pragas viessem acontecer, para que os filhos fossem sacrificados ali, para que, né, aqueles, né, dos primogênitos ali do povo, que era mais uma das pragas, a última das pragas, os primogênitos tivessem ali sido sacrificados, para que o povo reconhecesse que Deus era soberano. Então somente quando, né, aconteceu lá, o filho de Faraó ficou, né, com a praga, aí ele pegou e permitiu que o povo de Israel saísse. Mas mesmo assim o povo não deu crédito. Lê para nós. Não, lê do capítulo 9 em diante. Não pode ler no capítulo 9, que ele chega até no... Tristeza de Paulo por causa da... do 10, verso 9. 10, verso 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque as Escrituras diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ponto. Tá bom até aí, professora. Olha só, então você vai ver que o próprio apóstolo Paulo ele vai falar no capítulo 10, ele vai falar a respeito, vamos dizer assim, ele está falando a respeito do povo de Israel. Você vê que ele fala assim, ó, se o povo de Israel clamar, será salvo. Não, ele fala a respeito de se todo aquele que clamar, que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Então você vai ver que Paulo ele sempre está dizendo, sempre ele está querendo afirmar que a salvação ela veio através dos judeus, mas que a salvação ela é a todos. Ela só veio através dele, mas que a salvação é para todos. Ela tinha que ser confessada com a boca. Com certeza, né? Pode continuar, professor. Aqui no Tópico 3, né? 3. Subtópico 3, a eleição. Tropeço de Israel dentro do plano da redenção. Isso, pode ir. Tropeço de Israel dentro do plano da redenção. O primeiro tropeço. Tropeçaram em Cristo. Mas como assim tropeçaram em Cristo? Simples. Olha só, que coisa interessante. Jesus ele já tinha sido dito, né, pelos profetas. Já tinha sido profetizado em Isaías, Jeremias, né? Você vai ver em Salmos mesmo, né? Que o Messias ele já tinha sido prometido, que viria o Messias. Só que eles, mesmo assim, eles lendo e compreendendo, estudando, e mesmo assim eles não entenderam, né? Eles esperavam algo grandioso, eles esperavam algo glorioso. Mas isso não era naquele momento. Esse algo grandioso e glorioso virá. Só que não naquele momento. Naquele momento quem viria era um filho de um carpinteiro. Né? Uma pessoa simples, que viria simples, que nasceria num lugar simples. Então, o plano de salvação foi simples. Não foi elaborado de uma forma gloriosa, poderosíssima. Não, ela veio de uma forma simples. Por quê? Porque, vamos dizer assim, né? Já pensou se Deus planejasse a salvação de uma forma majestosa? Ele vindo do céu num cavalo, montado num cavalo com uma espada de fogo, com seus anjos em volta, e vindo para quebrar o jugo da morte, para perdoar o pecado do povo e para salvar toda a humanidade. Quem que não aceitaria? Quem que não queria? Quem que negaria? Será que o povo judeu negaria? Não. Tanto que você vai ver que quando ele fala aqui do remanescente, que é os que vão ser salvos, que é os que vão receber a salvação que está lá em Apocalipse. Apocalipse fala dos remanescentes da tribo de Israel. Eles falam até da quantidade, só que assim, é uma simbologia, é um número simbólico, né? Que vai acontecer de que alguns da tribo de Judá, da tribo de tal, vai receber, vai se salvar, né? Vai se salvar. Agora, já pensou se ele tivesse vindo de uma forma majestosa naquele momento? Então, o que seria de nós? Né? Pode continuar. Tropeçaram também na lei. Querer agradar a Deus, seguindo os preceitos da lei, era andar na direção errada, visto que Cristo é o fim da lei. Com certeza. Esse fim, vamos dizer assim, esse fim da lei, professor, ele consubstancia, não é que a lei não tem valor, tá? Ele cumpriu é o cumprimento da lei, está consubstanciado em cumprir a lei. Olha só o que fala aqui no capítulo 10, verso 4, fala assim, ó, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então olha só, porque o fim da lei é Cristo, porque o cumprimento da lei é Cristo, para todo aquele que crê. Então, todo aquele que crê em Cristo, o cumprimento da lei é Cristo. Então, se você não creu em Cristo, você também não creu no cumprimento da lei, não cumpre a lei. Então, Israel
tropeçou na lei por causa disso, porque eles não creram no cumprimento da lei. Eles esperam o cumprimento da lei ainda, mas eles não creem no cumprimento da lei, porque o cumprimento da lei é Cristo. Então essa fica fácil. E outra coisa, olha só que interessante, versículo 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, olha só, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei. Ele está descrevendo aqui, falando, mostrando para eles que a justiça ela vem através da lei. Dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por ela. Que viver embaixo da lei, viverá por ela. Mas a justiça que é pela fé diz assim. Agora, olha só o que Moisés disse a respeito da lei e o que a justiça da graça, a justiça que é pela graça diz. A justiça que é pela graça diz assim, ó. Pela fé, diz assim, não digas em teu coração, não digas em teu coração, quem subirás ao céu, fazer um pré-julgamento de quem vai se salvar. É você trazer novamente a Cristo, você fazer com que Cristo venha novamente para morrer. Então você mesmo falar quem vai se salvar ou quem não vai, você mesmo querer falar quem merece a salvação ou quem não merece, é você trazer novamente a Cristo do céu. Ou quem descerá ao abismo, quem vai para o inferno, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Aí ele fala aqui, ó, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Então olha só que interessante. Então é isso aqui, é o tropeço que Israel teve na lei. Que eles não creram no cumprimento da lei, porque o cumprimento da lei é Cristo. Continua. E incrível, tudo aquele sacrifício ele apontava para Jesus, que iria vir um cordeiro que ia ser sacrificado, e tudo que tinha lá que eles faziam apontavam para Cristo, e mesmo assim eles rejeitaram, mesmo assim eles cumpriram a lei e falaram que não era o Cristo que eles estavam esperando. Com certeza, professor. Então você vai ver que, olha só, a lei cerimonial, toda a lei cerimonial em si, ela era o princípio, vamos dizer assim, era o princípio de Jesus, que Jesus viria. Por quê? Porque de Jesus, da lei cerimonial, ela seria quebrada ali quando Jesus cumprisse toda a lei nele. O princípio de sacrifício, derramamento de sangue, cobrimento de pecado, entrar no Santo dos Santos uma vez. Não, Jesus abriu aquele véu, rasgou aquele véu, abriu o santuário e falou assim, agora vocês são o santuário. Cada um de vocês agora é o santuário, aonde o próprio Espírito Santo habitará. Antes vocês entravam no Santo dos Santos. Não, vocês não. O sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Agora vocês têm liberdade, viu? Essa lei cerimonial, ela também foi quebrada, foi cumprida, e Cristo agora fez toda a cerimônia e deu a liberdade para que eles enxergassem que Jesus era o cumprimento da lei. Mas eles não enxergaram, professor. Tropeçaram também na palavra. Aqui Paulo mostrará que a rejeição de Israel aconteceu, não por falta de aviso, mas porque não quis ouvir aquilo que Deus havia planejado para ele. Endureceram seus corações e tropeçaram na palavra. Por outro lado, os gentios responderam positivamente a essa mesma palavra e por isso foram aceitos. Olha só, terminou? Uhum. Olha só que interessante. Tropeçaram também na palavra. Agora, abre aí comigo. Abre comigo aqui em João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. Vamos lá, para nós ver. Isso, João. Pode ler se você. No princípio era o verbo? Isso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha só, no princípio era o verbo.
E o verbo, esse princípio aqui era antes, né? No grego ele fala antes do princípio. Ele já era o arque roi logos, kai roi logos, que era no princípio era a palavra. E a palavra era e estava com Deus. E a palavra era Deus. Então olha só, a própria palavra era ele, era Jesus. Então, aí quando eles tropeçaram na palavra, eles tropeçaram no próprio Cristo. Por quê? Porque eles não deram ouvido ao próprio Cristo, a própria palavra, o próprio verbo encarnado. Então Jesus era a palavra encarnada. Ele era a lei, ele era o cumprimento da lei, ele era a palavra, ele era a cerimônia, ele é Deus, ele era o sacrifício, ele era a salvação, ele é a salvação, ele é a graça, ele é tudo. Só que eles não... Incrível. E ser tão conhecedor da palavra, ler e conhecer tão bem como eles conheciam e não enxergaram isso. Aí você tocou num ponto maravilhoso, né? Conhecer é uma coisa. Conhecer é uma coisa. Praticar é outra. Conhecer, praticar ou colocar em prática é outra. Então, por mais que eles conheciam, eles podiam conhecer toda a palavra, só que eles não praticavam, não viviam, não vivenciavam a palavra. Aí Paulo vai falar a respeito disso, que para ele, né, o viver e o morrer é lucro. Então, para ele estava vivendo a palavra, ele estava vivendo Cristo. Então, para ele, viver e morrer era tudo a mesma coisa. Por quê? Porque ele estava vivendo plenamente a verdade que era Cristo. Então, Paulo, ele se preocupava tanto com isso. Ó, aí ele fala, no versículo 11, ele fala assim, ó, que nós já falamos, mas é bom ler. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha só, só vai receber essa dádiva de ser feito filhos de Deus aquele que crê no seu nome. Então é só para quem crê no seu nome. Então olha só, professora, tropeçar na palavra é isso. Tropeçar na palavra é não aceitar o próprio verbo encarnado. Então eles não aceitaram o próprio verbo encarnado. Continua para nós. Procurando aquele versículo aqui que Jesus diz a Tomé: bem-aventurado aquele que não vira, mas crerá. Com certeza. Olha só, professora, interessante voltar também aqui, ó. Uhum. Olha só, para nós já entrar aqui, já estamos encerrando, né? Abre comigo Lucas capítulo 19, verso 41. Rejeição também da palavra. Olha só o que Jesus sentiu na própria pele. Lucas 19, verso 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentre ti estiveram, e não deixaram em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Maravilha, olha, o tempo da tua visitação. Olha só que maravilha. Vocês receberam a visita do Filho de Deus. Vocês foram visitados por Ele, mas vocês não reconheceram o tempo da sua visitação. Agora, por que eu falei a respeito disso? Porque você vê que aqui, né, você vai ver que aqui nesse contexto, acho que é em Mateus ele fala que ele
quis ajuntar o povo ali como galinha, como a galinha ajunta os seus pintainhos. E Jesus, ele chora, ele se lamenta sobre Israel por causa disso. Porque ele olha, ele vê, ele sente, ele pressente aquilo, que eles não estavam crendo no Filho de Deus. Então Jesus chora e lamenta sobre Israel. Né? E a mesma coisa Paulo, aí você vê, né, num contexto aqui, você vai ver que Paulo fala, que ele sentia dor no seu coração, ele sentia aquela dor, vamos dizer assim, né, a mesma dor que Cristo estava sentindo em ver o povo o rejeitando. Então Paulo também estava sentindo. Vamos lá, professor, que a gente já está encerrando. O terceiro aqui, a restauração dentro do plano da redenção. Israel e o remanescente. Aqui vai falar um pouco do Paulo, que se considerava um dos remanescentes, cita o exemplo de Elias. Paulo, da mesma forma que Elias se manteve fiel no meio de Israel apóstata, assim também havia um remanescente que se mantinha fiel através de Jesus Cristo, que ele coloca ele. Israel e o enxerto gentílico. Então, olha só, deixa eu fazer um comentário aqui rápido, aí a gente já... ele fala assim, por que Paulo fala, se coloca, considerava como remanescente? Vamos dizer assim, Paulo ele era, na verdade, né? Ele era, vamos dizer assim, aquele remanescente. Porque ele fazia parte desse povo Israel. Por ele ser judeu da tribo de Benjamim, né? Como ele fala, ele era um judeu da tribo israelita da tribo de Benjamim. Ele aceitou. Ele era um fariseu. Só que o Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco e ele aceitou, né? Acho que é Atos capítulo 9, né? Que Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e ele cai e aceita. E se torna um dos remanescentes. E alguns, né, que aceitaram ali também, né? Então por isso que fala que Paulo ele era um dos remanescentes que aceitou a salvação ali, ou a Jesus. Pode continuar. Israel e o enxerto gentílico tropeçaram ao não aceitarem a justiça de Deus manifestada em Jesus Cristo. Foi graças a esse tropeço, argumenta Paulo, que os gentios entraram como enxerto no plano da salvação. Os gentios, portanto, não deviam assumir uma posição de orgulho, mas de temor, faziam parte da oliveira brava. Se Deus não havia poupado os ramos naturais, muito menos pouparia os ramos enxertados. Olha, professora, nesse ponto aqui, eu creio que Paulo ele estava falando a respeito, porque a salvação, que nem eu disse, a salvação ela veio através deles, né? Mas ela foi para todos. O único privilégio, né? O único privilégio que eles tiveram era de receber o Salvador, que trouxe a salvação a todos, né? Então, até então eles não tinham negado ainda, porque quando eles rejeitam o sacrifício da cruz, aí caracteriza a negação, porque eles crucificaram. Até então Jesus estava cumprindo o seu ministério, pregando para eles. E quando se caracteriza a negação, foi quando Jesus cumpre a sua morte na cruz e o povo crucifica ele, aceita a crucificação ou pede a sua crucificação. Então aí caracteriza a rejeição. E você vai ver que antes disso o próprio Jesus falou a respeito da salvação, que ele veio para que todos os que nele crê tivessem a salvação, que aceitassem nele, o sacrifício dele receberia a salvação. Então essa questão aqui que Paulo fala, ele fala a respeito, não é que nós somos enxertados na salvação, não. Nós somos enxertados no plano, porque o plano foi Israel pregar a salvação ou dar continuidade naquilo que Jesus fez. Só que eles não quiseram. E hoje quem que está cumprindo esse id? Os gentios. Aí ele fala, ide por todo mundo. Olha só, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo, mas quem não crê, já está ou será condenado. Aí os gentios hoje que estão cumprindo o id de Jesus. Então nós fomos enxertados no cumprimento do id.
Não na salvação, porque a salvação é para todos. Então nós fomos enxertados agora para cumprir, dar continuidade no ID. Pode continuar falando isso. Israel e a restauração futura. Essa restauração futura, todo aquele que rejeitou a Jesus lá no passado, ele vai ter uma restauração futura e assim uma salvação? Olha, eu como leitor da Bíblia e conhecedor da Bíblia, eu acredito assim, que aqueles que morreram sem a salvação, a Bíblia é clara, né? A Bíblia é clara que aqueles que morreram sem salvação, porque ela fala assim, enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança. Mas acabou-se, cessou-se a vida, acabou-se a esperança de salvação. Então Jesus, Deus não é injusto. Por quê? Porque Ele não vai dar o privilégio de você, mesmo não aceitando a Ele como Salvador agora, depois, em um futuro na frente, você permitir que eles alcancem a salvação. Não, morreu, acabou. A salvação acabou, aí vai esperar o julgamento. Mas agora, aqueles judeus ou gentios que passarem pela tribulação, porque o arrebatamento da igreja é para nós, gentios e judeus que aceitaram a Cristo. Aí depois desse arrebatamento da igreja, aí vai começar o período da tribulação. E aqueles que aceitarem no período da tribulação, esses sim vão alcançar. Agora, todos os judeus será que vai passar pela grande tribulação e todos os gentios? Não, é só o remanescente. Aqueles que forem remanescentes, que não negarem na grande tribulação, receberão a salvação no meio da tribulação. Aí depois Jesus vem, como nós tivemos a aula lá em Apocalipse, Jesus vem, né? Cumpre ali tudo aquilo que era para cumprir, vem como glorioso agora, implanta o seu reino milenial e aí condena a morte, condena todos, aí dá continuidade agora no plano glorioso para a humanidade. Ele, aqui no finalzinho, ele diz assim: quando Deus cumprir seu propósito para com os gentios, cumprirá também suas promessas de restauração para todo o Israel. Porque a promessa, vamos dizer assim, a promessa de Deus ela não volta vazia. O que Deus fala não volta vazio. Então, mesmo que seja para poucos, a promessa de Deus vai se cumprir. Porque o que Deus prometeu foi salvação para Israel também. Então, aqueles que não negarem depois durante a tribulação, esses vai se cumprir as promessas dele. Porque tem promessas ainda que não se cumpriram. Tem promessas que vão se cumprir só depois, durante a grande tribulação. Né? Então, as promessas que vão se cumprir na vida deles é para eles e para aqueles que ficarem. Conclusão. Como vimos no capítulo 9 ao 11 de Romanos, demonstram a soberania de Deus na história da redenção. Revela que o propósito de Deus concernente à eleição jamais poderá ser frustrado. Diante disso, a atitude deve ser de temor, não de jactância. A história de Israel, seu antigo povo, bem como a inclusão dos gentios no plano da salvação, mostra que Deus respeita as escolhas, mesmo que essas se revelem danosas para aqueles que as fez. Em todo caso, o arrependimento e a fé são os caminhos que darão acesso ao portão da graça de Deus. Eu quero só ler aqui em João capítulo 20, no versículo 28, que Jesus diz assim a Tomé. Tomé respondeu e disse: Senhor meu Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurado todo aquele que não viu a Cristo, mas crê nele. Então Tomé, quando ouviu essas palavras de Jesus, ele realmente teve a certeza que ele era o Salvador. Com certeza, professor. Então, isso é maravilhoso, né? Saber que a salvação ela veio através dos judeus, mas que ela abrangeu toda a humanidade. Então esse é o ponto crucial da nossa aula aqui. A salvação, a redenção, ela vai se cumprir no povo de Israel? Vai. Só que a redenção e a salvação em si, ela é a todos. Então isso tem que ficar bem claro. Então eu desde já
né, quero, né, já estar agradecendo, né, a todos que têm nos assistido e pedindo que vocês continuem aí nos assistindo aí, fique conosco, né, mais nesse vídeo, continue nos assistindo. Professora, Sim, suas... deixe seu comentário, pergunta, ajude-nos a estar levando um pouquinho da palavra de Deus a todos. Então eu quero, né, pedir aí que vocês compartilhem aí conosco, nos ajude aí, porque isso aqui é para a honra e para a glória de Jesus. É a palavra dele que nós estamos preocupados, né, preocupados em falar, em propagar, não a nossa imagem, porque a minha imagem não tem valor nenhuma. Eu acho que o que tem valor aqui é a palavra de Deus. Então nós vamos lá orando, né, a gente está orando por vocês, para agradecer, né. Professora, vamos orar? Em nome de Jesus, e está já dando encerramento.